Fala galera, meu nome é Rafael Gibara, eu sou artista de lettering e trabalho com isso desde 2013. Eu sou instrutor do curso Desenhando Letras, da Unhide School. Eu sei que para muitas pessoas, a maior dificuldade de criar um lettering bonito e criativo é realmente por onde começar. Então hoje eu vou trazer aqui algumas diquinhas sobre como eu faço para começar um lettering do zero quando eu estou fazendo um trabalho. Mas antes disso, não esquece de deixar um like nesse vídeo e compartilhar com algum amigo que você acha que vai se beneficiar dessas dicas ou que queira aprender lettering também. Vamos lá! Bom, eu gosto muito de pensar que não existe certo e errado. Então não existe um jeito certo para você começar um lettering. Existe o que funciona para você. E o que funciona para mim também varia, nunca é um jeito só de começar o lettering. Tudo depende de se eu já tenho um briefing prévio, se esse lettering vai ficar em cima ou numa superfície, num material que tem um formato pré-determinado. Então isso já vai moldar um pouco como eu vou começar o lettering. Um dos jeitos que eu gosto de começar um lettering, principalmente se ele tiver mais de uma palavra, é começar pensando na forma geral desse lettering, né? Então vamos supor que eu tenha um lettering com 3 palavras. Então eu posso imaginar que talvez uma palavra vai ser a palavra central e ela vai estar inclinada. A primeira palavra vai vir em cima, a outra vai vir embaixo. E isso eu sempre tenho que levar em consideração o que a gente chama de hierarquia das palavras. Então, qual é a palavra dessa frase ou desse conjunto de palavras que eu quero dar mais destaque? Então, por exemplo, se você for fazer um lettering I love you, talvez o que você queira dar mais destaque é a palavra love, né? Se você for escrever mãe, eu te amo mais do que tudo, né? Então, as palavras mãe e amo, na minha visão, serão as palavras mais importantes. E nisso você vai criar a sua composição, dando mais destaque às palavras que você considera mais importantes e compondo as outras palavras em conjunto com essa. Então, começar com uma forma é um dos jeitos que eu gosto bastante. Então, por exemplo, eu posso usar uma palavra central inclinada ou uma palavra central com uma linha de base ondulada e as outras palavras encaixarem em cima, ou eu posso ter uma primeira palavra também ondulada e ter outras palavras em círculo passando por trás. E assim você vai encaixando as suas letras, onde você vai ter uma palavra aqui, outra palavra aqui e a sua palavra principal no meio. Essa é uma das formas que eu gosto de começar um lettering, principalmente se ele tiver mais de uma palavra. Isso, como eu falei, pode variar, porque às vezes você vai colocar esse lettering num material que já tem um formato pré-definido. Então, às vezes, você sabe que o seu lettering vai ter que ser redondo, e aí você pode querer encaixar as suas palavras, né, dentro desse formato já redondo, ocupando o máximo de espaço redondo que você conseguir. É uma possibilidade também. Por exemplo, com esse maravilhoso Lorem Ipsum aqui. E por aí vai. Uma outra forma de começar é simplesmente com as palavras mais soltas, né? Sem pensar no formato geral. Você pode simplesmente começar escrevendo o que você vai escrever, né? E aí começar a escrever isso com umas letras diferentes. E pelo fato de você escrever as palavras, você começa a achar pedaços das letras que você pode começar a brincar. Então, vou querer dar mais destaque ao L, que é a inicial. Aí você já começa a entender quais pedaços de letras que você pode puxar um swash, né, que é um floreio, que é quando uma parte da letra vira um adorno. E aí você pode começar a brincar com os formatos, com o contraste. Se eu vou querer uma letra que eu vou ter mais contraste com um traço fino e um traço grosso, ou se eu vou querer todos os traços parecidos, né? E aí você começa a identificar essas possibilidades de brincadeira, e depois disso você vai começar a refinar ele e dar uma forma geral a ele. Então você vai encurtar um pedaço que ficou muito longo, você vai encaixar melhor uma letra na outra, sempre levando em consideração a uniformidade de preenchimento de espaço, né? É isso que dá também uma boa cara para um lettering. E também pensando nessa ideia de começar com a palavra solta,
Uma forma muito interessante de você explorar novas possibilidades é você fazer uso de materiais. Então, você experimentar, brincar com canetas caligráficas, né, pincéis, você pode usar qualquer material mesmo, uma caneta de bico fino, uma caneta de ponta chata, de bico chato, um canetão, por exemplo. Juntar 2 lápis que você pode prender eles com um elástico e você começar a explorar uma simulação de uma caneta de bico chato, né? Então você vai ter um efeito diferente, onde você vai ter algumas linhas que ficam mais grossas, outras que ficam mais finas, né? E aí você vai brincar com a posição que você usa, né? Isso também para você ter diferentes efeitos, né? Ou você usar outras canetas, como por exemplo, uma caneta de tira-linha, né? Uma ruling pen, que você pode usar com nanquim ou aquarela, e você começar a explorar os efeitos que essas canetas dão, simplesmente escrevendo a palavra e vendo o que sai delas, né? Essa aqui é uma caneta que tem um efeito muito específico, que fica esse efeito rústico, né? E assim explorar tudo isso, que depois que você pode finalizar tanto no próprio material que você está explorando, né? Ou refinar isso, né? Passar por cima com papel vegetal ou digitalmente, como você resolver trabalhar. Começar a refinar isso e emular esses efeitos na sua própria vetorização, se você for partir para uma arte final digital. E você não precisa também depender de uma ferramenta específica, como por exemplo, se você não tem uma caneta caligráfica dessa, que é uma tira-linha, você pode criar uma caneta com latinhas de Coca-Cola, tá? Se você procurar aí no YouTube vídeos sobre como fazer uma cola pen, você vai achar bastante coisa ensinando a fazer essas canetas. Se você não tiver um pincel, por que não? Você pode brincar com uma escova de dente, por exemplo. Né? Como eu falei, eu gosto muito de pensar que não existe certo e errado. Então isso aqui nem é uma coisa teórica, nem é uma coisa tão específica assim, é só para mostrar que não existe um jeito certo de começar e que você só precisa realmente começar. E aí você começa a identificar as coisas que você pode usar para enriquecer o seu lettering. Legal? Agora é só mão na massa e começar o seu. Bom, se você gostou dessas dicas, você vai gostar muito do curso que está disponível lá na plataforma da Unhide. Nele eu vou ensinar muito mais coisa, como base teórica, regras de construção de letra e ajustes óticos, tudo que você precisa saber para criar um lettering não só criativo, mas que ele fique com uma cara harmônica e profissional. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo e vamos lá para a Unhide School.